Boa noite, Neto, Alencar. Desculpa aí os transtornos aí da internet. E agora vamos dar início à nossa live. Peço mais uma vez mil desculpas, doutor Roberto Nascimento. Agora sim, doutor Alisson. Agora Agora sim, sim. vamos lá. Tudo Que certo. Peço bom. mais uma vez desculpas aí aos nossos colegas que estão nos assistindo, mas devido aqui a uma pane na internet e também no sistema, quero mais uma vez cumprimentar a todos vocês que estão aí na audiência da nossa live, que a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente mais ama na vida, doutor Alisson, que é o Tribunal do Júri. Iremos discutir os Verdade. aspectos que a gente pode ter para obter um resultado favorável ao nosso constituinte. Então, esse dia é especial para todos nós, principalmente para a minha pessoa, que é um admirador nato de doutor Alisson Batista, um advogado que eu aprendi a respeitar, um advogado que eu aprendi a ter como um companheiro e poder ombrear esta criatura que tanto já nos ajudou com o seu trabalho em instruções criminais, no plenário do Tribunal do Júri. Nós temos uma ligação muito forte, até desde o início que a gente formou-se no curso de Direito, fomos fazer a prova da OAB juntos. Isso daí, existe uma sintonia, a gente já debatia naquela época, até antes de ser advogado, e durante o exame, aquela angústia, e hoje o destino, né, nos presenteou ao lado desses colegas que estão aí nos dando a presença e a oportunidade de adentrar nos seus lares, nos seus escritórios, né, em qualquer local que vocês estejam, os meus sinceros cumprimentos e que Deus nos conceda a bênção de falar aquilo que o coração da gente está cheio, que é de amor à instituição chamada Tribunal do Júri, doutor Alisson. Que satisfação tê-lo aqui, doutor. Neto, meu amigo, a satisfação é toda minha. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, não só como essa grande pessoa que você é, que sempre está aí a postos, a auxiliar a todos nós, seus amigos e até desconhecidos, que eu sei da sua conduta. Você não divulga os seus atos altruísticos e nem precisa divulgar, todos falam por você. E, além disso, esse profissional, esse grande advogado, eu já tive a oportunidade de falar em plenário e não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso, que para mim você é o maior advogado que temos hoje aqui em toda a região, quiçá do nosso estado da Paraíba e até do nosso Brasil. Você me inspira. Eu sempre brinco com todos os colegas, é o advogado paradigma que eu tenho. Não. Graças a Deus, não preciso de pegar algum advogado por ter lido sobre ele, mas sim um advogado que nós dividimos essa carga, já atuamos em júri juntos e meu primeiro júri foi com você, na comarca de Pirpirituba, um júri que, graças a Deus, teve resultado positivo e tenho certeza que este resultado positivo tem muito a ver também, foi naquele momento, quando eu estava começando, eu chamei você e foi sensacional. E a partir dali eu sempre tive em minha mente que realmente nasci para fazer júri, nasci para atuar na advocacia criminal, porque é o que nos faz bem. Somos apedrejados muitas vezes, às vezes as pessoas não entendem, porque nós estamos lá no último degrau ao lado do acusado, recebendo as pedradas, somos criticados até por nossos familiares muitas vezes, por defender réus que cometeram determinados crimes. E eu sempre digo, o advogado criminalista, ele tem que ser mais humano que os demais. É uma advocacia bela, é uma advocacia que inspira e que nos faz transpirar. E sempre digo uma coisa, Neto, se a advocacia é a mais bela das profissões, a advocacia criminal é a mais bela das advocacias. Com todo o meu respeito aos outros colegas advogados, mas é uma felicidade para mim dizer que sou criminalista e mais feliz ainda é poder compartilhar essa minha profissão com pessoas maravilhosas assim como você. Eu só tenho a agradecer, doutor, e retirar os excessos aí de Vossa Excelência em relação às adjetivações, mas eu tenho você como, além de um profissional, de um amigo, em que a gente pode, a cada dia, né, um ajudar o outro naquilo que for necessário, naquilo que for preciso. Nós temos aí essa sintonia desde o início. Mas vamos ao que interessa. Doutor Alisson, Sim. atuamos no Tribunal do Júri aqui em Guarabira,
atuamos também em toda a região, também em outros estados. E assim, a gente, no dia a dia da nossa atribuição, da nossa função, que a Constituição nos deu, lá no artigo 5º, inciso 38, o júri como um direito fundamental do acusado, quando a gente chega no plenário, doutor, o primeiro desafio do advogado, além da empatia com as pessoas do tribunal do júri, com quem o compõe, é sentar na tribuna da defesa, sob o olhar de todos, e ver um processo mais tenso inicialmente, que é a questão da escolha dos jurados, doutor Alisson. Eu acho que é um momento de grande preocupação para o advogado, assim como para o Ministério Público, para que nós possamos escolher de maneira mais certa possível os jurados compatíveis com o tema do processo, os jurados compatíveis com a sintonia processual. Como escolher esse jurado, doutor? É o momento primeiro da tensão do advogado em plenário, e a gente observa, se a gente escolher um jurado errado, a gente tem muitas vezes um júri por perdido. A gente observa muitas vezes que, por previsão legal, temos as recusas imotivadas, que são o número de 3, mas o problema é que muitas vezes a gente não tem algo substancial para impedir aquele jurado, mas sabemos que, até pelo sexo, até pela conjuntura, sabemos que não é tão bom para o direito aquele jurado. Você já teve alguma experiência? Eu tenho certeza que na sua vida profissional, a escolha de um jurado teve algum impacto no resultado de um júri. Eu queria que o senhor nos contasse aí os seus causos, né, do seu cotidiano como advogado. Neto, a primeira coisa que eu sempre digo aos colegas advogados que me perguntam quando vão atuar pela primeira vez e que fazem a pergunta sobre a escolha do jurado, como escolher, eu sempre advirto que a escolha do jurado ocorre antes do plenário. Ou quando sair a lista dos 25 jurados, que coloca lá fixado no mural do fórum, é muito importante que o advogado vá lá. Eu sempre faço isso. Eu vou ao fórum, vou ao cartório, peço a lista dos 25 jurados, tiro xerox, chamo a família, vou até o acusado, porque principalmente em cidades pequenas, há pessoas que compõem o conselho de sentença que muitas vezes não gostam da família do réu, não gostam do próprio réu. E também acontece o inverso. Às vezes tem pessoas que estão lá na lista dos jurados e que, de alguma forma, têm uma certa predileção pela família. E o tribunal do júri é um julgamento que não é só técnico. É um julgamento que lida com as emoções. Então, com relação à escolha de jurados, eu sempre digo aos colegas, antes, façam uma espécie de que nós já chamamos, né, de uma advocacia defensiva, uma investigação defensiva, com base no histórico de cada jurado. Como se fazendo? Hoje está muito fácil, é só pegar o nome do jurado, vai nas redes sociais, verifica o perfil do jurado, porque muitas vezes, por exemplo, se é um caso que envolve feminicídio, e nós já atuamos em casos assim, se por acaso a gente for lá no perfil de um determinado jurado e for, por exemplo, uma feminista, vai ser evidentemente que uma jurada que não vai ser bom, talvez não vá tão aberta a ouvir os argumentos da defesa, certo? Então, assim, o julgamento e a escolha dos jurados começa antes do plenário. Agora, no plenário, toda atenção é pouca. Toda atenção é pouca. Por quê? A lei diz que quem primeiro decide se vai escolher ou recusar o jurado é a defesa, não é o Ministério Público. E muitas vezes o juiz sorteia o nome, a pessoa, o jurado se levanta e o advogado de imediato ou aceita ou recusa. Não faça isso. Eu tive um caso particular há muitos anos, um dos primeiros júris que eu fiz, que o júri foi 4-3 para condenação, e é um júri que até hoje eu tenho um profundo sentimento de que o resultado poderia ser outro, poderia ser positivo. Foi quando, nessa lista que eu verifiquei, dos 25 jurados, levei para a família, e tinha uma determinada pessoa que a família disse, doutor, se essa pessoa for sorteada, pode escolher. Porque é uma pessoa que tem um certo conhecimento com a família. E no dia do julgamento, esta pessoa foi uma das sorteadas. Quando foi sorteada, que eu vi que bateu com um dos nomes da lista, eu logo fiquei animado. Neto,
essa pessoa se levantou com a cara de ódio grande. Essa pessoa tava, já senti ali que ela estava com raiva. Ela botou uma cara mais feia do mundo para mim. Agora, infelizmente, talvez no início, a primeira coisa que eu pensei não, é uma pessoa que tem uma ligação que talvez vá ouvir a tese da defesa com mais carinho. E eu escolhi essa pessoa. Mas sabe qual é aquele... Você já sentiu aquele arrependimento instantâneo? Foi o que aconteceu comigo. E resultado, durante todo o julgamento, essa jurada mal olhava para mim, ela foi uma mulher, ela mal olhava para mim. E assim, infelizmente eu senti que por mais que eu tivesse ali naquele momento colocado o meu melhor, e era um julgamento com a tese um pouco difícil, mas dava para defender, mas infelizmente foi 4-3. Não sei, talvez esse voto dessa jurada talvez foi votando pela condenação, e infelizmente esse réu foi condenado. Isso serve muito como experiência. É necessário que a gente... isso não é coisas que a gente lê nos livros. Né? Muitas vezes a doutrina não ensina como escolher um jurado. E ali, o tribunal do júri é coisa muito rápida. A gente tem que ter o time instantâneo praticamente para decidir se aceita ou não um jurado. Aí, essa é uma experiência que eu passei, que realmente foi uma experiência que até hoje dolorosa, mas isso eu tomei como uma lição, porque hoje, quando o jurado é sorteado, eu espero todo o tempo do mundo para analisar se é um perfil que talvez seja bom ou ruim para o julgamento. Doutor Alisson, e você, tem alguma experiência? Essa questão é muito importante porque eu acho imprescindível que o advogado ele participe da escolha dos jurados desde a listagem geral, desde a escolha dos jurados que vão participar de todas as sessões daquela comarca. Porque eu já tive a oportunidade, nós somos advogados provincianos, né, do interior, de uma cidade pequena da Paraíba, e tem muita gente aqui de outros estados, de grandes cidades nos assistindo com a honrosa audiência, que aqui no interior a gente sabe que existe a questão política, ou até uma questão que uma testemunha ligou para um rádio, né, deu entrevista, condenando aquele caso, não é? E muitas vezes contamina todo o processo. E nós já tivemos a oportunidade da escolha da participação da listagem geral dos jurados. Doutora, é só uma impugnação. Existe um fato que o jurado tal, do nome tal, fulano de tal, concedeu uma entrevista no dia tal, na rádio tal, se pronunciando sobre o caso. E a lei é clara. O jurado ele não pode tomar partido nem para um lado, nem para o outro. Ele deve gozar do princípio da imparcialidade, que é inerente ao juiz togado. Ele deve chegar e sentar-se na cadeira de jurado, como juiz leigo, como juiz do fato, isento, para que ali, naqueles minutos e horas ou dias que se sucede o julgamento, apreciar a causa. Então, é muito importante desde o início. E a dificuldade também, doutor Alisson, que a gente observa muitas vezes alguns juízes querendo transformar o júri como instrumento técnico. O júri ele tem que ser feito com a pluralidade social. Nós temos que ter em mente, aquelas 7 cadeiras que estão na nossa frente, deve estar o quê? Uma dona de casa, deve estar ali o quê? Um gerente de um banco, deve estar ali quem? Algum comerciante, a pluralidade, um estudante. Então, deve existir algo mais plural possível. Muitas vezes, observo muito bem em algumas comarcas, alguns magistrados que colocam o quê? 90% de estudantes de direito. Muitas vezes pode ajudar, mas pode também atrapalhar. A gente observa também um nível técnico, isso existe muito nas capitais, nos grandes centros, que muitas vezes a gente observa estudantes de direito, a gente sabe que tem uma vinculação a autoridades constituídas, admiram promotores, admiram juízes. Para a defesa, olha, não, vamos ver o que é que ele vai criar aqui para ver o que vai fazer com o cliente dele. Então, para isso, eu vejo com muita preocupação. Mas, na prática, existem exceções que pode existir o quê? Você falar uma tese um pouco mais técnica e um jurado mais técnico poder absorver o que você está falando. O que, diferentemente, ocorreria com uma dona de casa que estava ali. Então, isso pode existir de fato e de direito. A sua experiência como advogado, o senhor já teve a oportunidade de fazer um júri com conteúdo técnico?
Neto, inclusive, eu quero aqui saudar o meu amigo doutor Leandro, que fez comigo um júri na capital. Meu primeiro júri em João Pessoa, eu fui com o meu amigo Leandro, ele na época era estudante de Direito, pediu para acompanhar, eu me senti honrado. E nesse júri tem dois fatos para comentar. Um vou deixar para depois, que é sobre a incomunicabilidade dos jurados, mas esse júri em particular, ele foi o primeiro que eu observei que os jurados eram todos ou estudantes de Direito ou professores de Direito. Infelizmente, eu também eu não gosto desse tipo de conselho de sentença, porque acaba com a democracia, rói a democracia. É sinônimo do júri a pluralidade de ideias, pluralidade de conceitos, de pessoas diferentes para julgar um determinado fato. Se não fosse assim, não precisava ter tribunal do júri. Escolheria, por exemplo, 7 juízes para julgar. Mas nesse caso específico, teve uma grande particularidade, inclusive, que quando eu cheguei lá no fórum, o oficial de justiça do Fórum Criminal de João Pessoa, ele chegou para mim, eu não conhecia esse oficial de justiça, ele falou, o senhor é advogado que vai fazer o júri? Eu sou advogado. Olha, doutor, esse conselho de sentença só condena. Ele já chegou com essa. Já deu um bom dia. Assim. Pois já deu esse bom dia. O boa tarde, que lá começava às 2 da tarde. E aí foi bastante interessante, porque depois, quando eu peguei a lista, que nesse processo, eu tinha sido contratado poucos dias antes do júri, não deu tempo, eu fui a João Pessoa, mas por um caso eu esqueci de pegar a lista de jurados, e só lá foi que eu descobri que só tinha estudante de Direito e professor de Direito. E aquilo me preocupou um pouco, porque no meu tempo de estudante, a minha turma, por exemplo, 98% era apaixonado pelo serviço público e apaixonado pelo Ministério Público ou então pela magistratura. Isso. A advocacia era exceção, né? Sempre eu brinco lá que quando o professor perguntou quem aqui quer ser advogado no primeiro dia de aula, só eu e outra pessoa levantou na turma toda. Então, assim, há uma predileção, não tem como negar isso, de que o estudante de Direito, ele meio que tem um carinho pela figura do Ministério Público, do promotor de justiça. Mas nesse processo, que teve uma dificuldade anterior com relação à incomunicabilidade, mas eu tinha uma parte técnica sobre a legítima defesa para ser explorada, questão de perícia, questão que tinha sido apenas uma facada que o meu cliente tinha dado na vítima. E eu, tendo em vista que só tinha estudante de Direito, eu sabia que se fosse apenas com a oratória, apenas com argumentos, talvez não atingisse a finalidade, que era justamente dar a melhor defesa para o meu cliente. Porque cada júri é um universo. Não existe nenhum júri igual ao outro. Isso. E como esse conselho de sentença era extremamente técnico, eu não me ative a argumentos outros de emoção. Eu até falei, evidentemente. Mas eu parti praticamente 80% do meu tempo foi para explorar a questão do inquérito que tinha sido muito mal feito, um inquérito policial horrível que baseou a denúncia do Ministério Público, uma instrução também que não foi bem feita. Esse meu cliente também, o juiz tinha aplicado a revelia, que é um absurdo aplicar revelia em processo penal. É algo esdrúxulo, que é do processo civil, mas assim, há uma certa parcela da doutrina que diz que é possível aplicar a revelia ao réu. É um absurdo, evidentemente que ele tinha um advogado constituído, a Defensoria Pública fez a defesa, mas é totalmente prejudicado, porque ele viajou, porque ele disse a mim que depois, porque esse meu cliente, ele passou 18 anos foragido, aí foi para a delegacia registrar a perda de um documento, foi preso, aí foi levado a júri, mas doutor, eu queria participar do julgamento desde o início. E aí, como era um júri muito técnico, um conselho de sentença técnico, eu abordei muito a parte pericial, os laudos e também a parte do inquérito policial, que tinha sido muito mal elaborado. Ao final, felizmente, esse meu cliente foi absolvido, mas há júris, e nós já participamos assim de júri. Eu sou muito claro quando eu digo que eu não sei extrair o choro do jurado. Eu gosto muito de fazer o júri onde há a parte mais técnica.
Tanto é que eu gosto muito de fazer júri com você. Quando tem algo, a parte de extrair choro do jurado, eu já corro para vocês. Neto, olha, tem um júri aqui, vamos fazer. Porque assim, eu vou abordar a parte técnica, tu vai com a emoção. E assim, a gente faz esse meio de campo, é muito bom, é muito salutar. Evidentemente que você é preparado para tudo, mas eu tenho essa dificuldade de extrair o meu que a emoção, o choro do jurado. Você faz até juiz, até promotor chorar. Deixa de conversa, mas assim, nesse júri de João Pessoa, como foi um júri técnico, um júri que o conselho de sentença era formado por pessoas ligadas ao mundo do direito, eu explorei a parte técnica e deu certo. Então é necessário muita atenção do advogado quando vai fazer o júri para saber qual é o perfil do jurado. Porque muitas vezes não tem essa pluralidade que é necessário. Doutor, o advogado foi para o plenário, escolheu os jurados vestiram suas togas, estão ali sentadinhos, as suas becas, e o momento mais importante também que eu observo é a documentação que fica no birô que fica os jurados. O advogado, antes de iniciar a escolha de qualquer coisa, doutor, tem que prestar atenção que está lá. Eu já tive a oportunidade de participar num júri numa comarca do interior da Paraíba, né? Não aqui do Brejo, mas da região próxima ao Sertão, onde eu vi algo meio volumoso. Eu disse, essa pronúncia deve ser muito grossa. Né? Aí me chamou a atenção. Quando eu folheei, tinha a pronúncia e depois dela a denúncia do Ministério Público. Aí eu disse, ora, o artigo 472 é claro, é cristalino, que não pode existir a denúncia, os documentos são o quê? A pronúncia e as decisões posteriores que confirmarem a pronúncia, o acórdão ou algo semelhante, o relatório do processo. Mas o importante é o advogado ter a percepção de que folhear aquela documentação e muitas vezes impugnar. E foi impugnado, o juízo, no momento, doutor, isso foi um equívoco do cartório, desgrampearam a denúncia dos documentos e do ponto de vista o quê? Você já fica 1-0. 1-0 não, 1-1. Porque o advogado já chega o quê? 1-0 para o MP. É verdade. MP, né, você chega com o réu algemado, tá, aquela via crucis. Mas o quê? Ali já ficou 1-1. Os jurados já perceberam e fez, não, o advogado já entendeu que isso aqui não é legal, não é justo e já conseguiu isso aí. Então isso já foi o quê? 1-1, já empatou o jogo, você já fica com a oxigenação maior. Então, muito cuidado. Ao chegar no plenário, verifique o que está lá. Verifique o que está posto. Até porque, Neto, quando o jurado ele senta na mesa, formando o conselho de sentença, a primeira coisa que ele se depara são com essas folhas. Isso. E se ele se depara já com a denúncia, infelizmente, é até questão de programação neurolinguística aí. Se você tem acesso àquela primeira informação, para depois você aceitar uma informação completamente diferente, é mais difícil. É por isso que a lei é muito clara e muito sábia, quando diz que não pode realmente ter a denúncia entre aqueles documentos que são entregues ao jurado. E o jurado, se quiser, ele pode ter acesso no momento do plenário, se ele tiver alguma dúvida, ele pode ter acesso a qualquer documento do processo. Agora, o que não pode, infelizmente, é a gente ver que a balança da justiça não é equilibrada, porque a gente não vê nada para beneficiar a defesa, nada para beneficiar o réu. E tudo aquilo é feito, parece que propositadamente, para induzir o conselho de sentença a uma eventual condenação. Porque se o juiz de direito que faz um concurso dificílimo, ele sabe que não pode. O cartorário, o técnico judiciário, o analista, ele sabe que não pode, porque coloca lá. Ele colocou a mão de quem? A mão do juiz. Então, Neto, toda a atenção do mundo é necessária. Não dá para o advogado criminalista chegar no plenário do júri, simplesmente pegar suas coisas, sentar na mesa e esperar o seu momento de falar. Porque são justamente nesses detalhes que você pode ganhar ou perder uma ação. E outra coisa, se o réu é condenado, amigo, se for qualificado, ele pode pegar uma pena altíssima. E a responsabilidade é do advogado. Também do advogado. Evidentemente que há casos extremamente difíceis, onde a gente já conseguir, por exemplo, uma desclassificação
ou afastar as qualificadoras já é uma grande vitória. Mas, evidentemente, que se você tiver atenção do início ao fim, é muito provável que o resultado positivo venha. Com certeza, doutor. E a gente, assim, observa, na prática, a gente já observou os jurados, escolhemos os jurados, dos jurados, sentamos, iniciou, verificamos a documentação, né, tem que estar lá apenas a pronúncia e as decisões posteriores à pronúncia. E outra coisa, quando a gente observa o juiz presidente do egrégio Tribunal do Júri, diz com a palavra o Ministério Público. Aí é que vem a nossa percepção. Quem vai ser o promotor? Vai ser um promotor de justiça ou um promotor de acusação? Aí a gente tem o que ter em mente, e tem um livro, doutor, muito interessante, é um livro chamado Ética no Poder Judiciário. Esse livro é fantástico, de um desembargador chamado Marcos Aurélio Costa. Esse livro, ele traz algumas impressões, porque Marcos Aurélio Costa, ele foi advogado, ele foi promotor e tornou-se o quê? Desembargador aposentado. Ele conta a história nesse livro que eu achei sublime para que nós possamos entender o cotidiano do Tribunal do Júri. Esse promotor, que tornou-se procurador, depois desembargador, aposentado hoje, ele disse que trabalhou numa comarca do interior durante longos anos. E ali deixou alguns arquivos no Ministério Público local. Chegando lá, um promotor jovem, recém-saído do concurso, foi para o local que esse antigo promotor tinha oficiado, tinha trabalhado como membro do Ministério Público. E lá, esse promotor novo pegou alguns arquivos, algumas denúncias, algumas peças e aproveitou, aperfeiçoou, e muitos arquivos desse promotor antigo ele conseguiu guardar e depois de longos anos se reencontraram. E o jovem promotor abraçou, isso foi uma festa do Ministério Público. E o promotor aposentado, né, ficou feliz com esse fato, e o jovem disse: doutor, o senhor não sabe que eu guardava uma escarcelazinha próximo ao meu birô quando eu colecionava as minhas vitórias no Tribunal do Júri. O promotor antigo disse: pare. O promotor jovem disse: o que foi, doutor? Ninguém coleciona desgraças alheias no Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri não há vencedores nem vencidos. Doutor Alisson, o senhor, no seu ofício, na sua função como criminalista nato, já teve a oportunidade de fazer um júri com algum promotor que não via a percepção da absolvição? Você tem alguma experiência semelhante a esse fato? Neto, eu começo com a seguinte frase: todo cuidado é pouco quando se trata do Ministério Público, do promotor de justiça. Eu fui contratado uma vez para fazer um júri e que eu fiquei, e o réu solto, certo? Era um caso de um homicídio em que a autoria era incerta. O Ministério Público imputava ao meu cliente. E aí eu fui até a comarca, tirei cópia do processo para estudar o processo, para depois falar com o meu cliente. E eu fiquei muito feliz quando eu estudei o processo, porque eu vi que realmente era um processo bom de fazer, porque não tinha nenhuma prova substancial em que indicasse que realmente a autoria recaía sobre o meu cliente. Aí eu fui contratado para fazer esse julgamento do júri, e eu sempre, quando pego um processo para estudar, eu me imagino o que é que o promotor de justiça pensaria. E, sinceramente, eu pensei o seguinte: o promotor de justiça, nesse caso, vai pedir absolvição. Não tem como. Tudo bem, o promotor de justiça, nas alegações finais, pede a pronúncia, o juiz, naquele brocardo absurdo, indúbio pro societar, pronuncia um indivíduo e vai a julgamento. Neto, eu confesso a você que todo júri eu trabalho bastante, estudo bastante, paro minha vida durante alguns dias para fazer o júri. Aprendi com você, comprei minha malinha, levo os livros, isso há muitos anos atrás. Aprendi com você esse fato. E fui para essa comarca, cheguei lá cedo. E
coloquei todos os meus livros na bancada, abri meu computador, e o promotor de justiça chega para mim, um promotor de justiça, uma pessoa que eu gosto muito, ele chegou para mim e fez: doutor, eu vou pedir absolvição do seu cliente, viu? Vai ser rápido esse julgamento. Eu disse: doutor, tá certo, que bom. Neto, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Um promotor de justiça pedir absolvição no meu cliente em plenário. E ele já adiantou, né? Que ia pedir. Né? Antes de você iniciar a sua fala. Antes de tudo. Eu confesso a você, Neto, eu baixei a guarda. Meus livros, eu já tava pensando: meu Deus do céu, coisa boa, vou almoçar em casa. Que esse julgamento vai ser rápido. Eu vou falar lá 20, 30 minutos e pronto, não tem mais o que dizer. E aí eu fechei meu computador, tudo na mesa, estava quase guardando os livros quando o promotor começa. Saúde a defesa, faz os cumprimentos de praxe do início do julgamento. E aí, depois de uns 10 minutos, nada do promotor entrar no método do processo. Eu achei estranho, mas eu nunca tinha feito júri com ele e achei que era normal. E aí, Neto, ele começa a falar sobre a violência da cidade, sobre que o tráfico de drogas estava dominando toda a cidade e que esse era um homicídio que tinha absoluta certeza que era uma disputa por ponto de drogas. E aí ele começou a falar sobre os antecedentes. Ele se reportou os antecedentes do meu cliente, pedi para constar em ata essa questão, e falando sobre situações absurdas. E eu comecei a observar o conselho de sentença. O jurado, ele, ao mesmo tempo que o promotor dizia que não ia pedir a condenação, mas que o conselho de sentença era livre para decidir de forma diferente. Ora, se o promotor de justiça diz um negócio desse, gera uma dúvida grande na cabeça do jurado. E aí acendeu o alerta, já refiz todo o meu arcabouço de armamento que eu levei para aquele julgamento. Ligou de novo o notebook? Liguei de novo o notebook. E aí, meu amigo, o promotor falou 1 hora. Ao final pediu absolvição, mas como ele falou, é praticamente, olha, que nem Deltan Dallagnol, não tenho certeza, mas tenho convicção. Então, não vou pedir, segundo ele, não vou pedir a condenação, mas vossas excelências fiquem tranquilos para condenar, se assim quiserem, entenderem, o processo está aí. E aí, né, tive que falar, eu falei 1h30, exauri meu tempo. O promotor não foi a réplica, evidentemente, porque tinha pedido a absolvição, e o réu foi absolvido. Mas serve de alerta, porque isso é algo também que não consta nos livros, meu amigo. Você só vai aprender se você fizer júri, só vai aprender se você acompanhar júris, e não é 1 ou 2 julgamentos. Você tem que fazer muitos júris, você tem que acompanhar muitos júris. A gente já tem uma certa estrada, aí a gente já tem um pouco de experiência para passar. Então, cara advogado, se você quer começar no júri, muito cuidado se o promotor chegar para vocês: ó, doutor, vou pedir absolvição. Atenção. Até porque você até comentou comigo um caso que teve de um explica aí a situação, algo semelhante que aconteceu, que o resultado foi diverso. O meu foi absolvido, graças a Deus. Diz aí, comenta aí. Não, foi agora em março, o STF decidiu um caso interessante, onde em um júri popular, o promotor pediu absolvição durante 1h30, utilizou o limite disponível pela legislação. A defesa, doutor Alisson, falou 3 minutos. 3 minutos. Reiterou o que o Ministério Público falou. Resultado: quando houve a quesitação, os jurados condenaram o réu. Os jurados condenaram o réu. O promotor pediu absolvição, a defesa pediu absolvição. O promotor 1h30 e a defesa 3 minutos. Eu já assisti muitas palestras sobre o Tribunal do Júri, já fiz curso no Tribunal do Júri em vários locais, e assim eu ficava quieto, pensando, refletindo, porque muitas pessoas, muitos professores de renome, advogados de renome, falam que, não, quando o promotor pedir absolvição, fala, dá 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, para não cansar os jurados, e dá certo. E cada vez mais eu estou percebendo, Alisson, que na prática isso é um perigo muito grande. Demais. E assim, a gente observa que o júri é soberano. Por mais que o Ministério Público fale, rogue em prol da absolvição, mas ele deixou no inconsciente a dúvida.
A dúvida. Quando ele Pois é. utilizou 1h30, a defesa ela deve o quê? O que você marcou no processo, os post-its que você colocou nas páginas, o que você grifou, leia para os jurados, olhe para os jurados, faça como se ele estivesse pedindo a condenação. Eu fiz um júri, eu estava conversando até semana passada com o Pablo Beltrão, que é um grande estudioso do direito penal, né, neto de Geraldo Beltrão. E ele Grande advogado. Neto, ele neto aquele júri que nós participamos na comarca de Alagoinha, terra do seu avô, e lá por trás da juíza existe uma imagem do avô dele. Eu me lembro que eu disse que Geraldo Beltrão, ele quebrava as algemas com a voz, com as palavras. Né? Ele deu um demolidor de algemas pelo verbo, o avô de Pablo. E ele fez, tu tá lembrado daquele júri que nós fizemos, ele na condição de estudante ainda estava lá ao nosso lado, que o primo dele, Vitor Beltrão, era também advogado, né, desse processo. E nesse caso aí, o Ministério Público falou 20 minutos pedindo absolvição, o promotor, ele estava muito apressado, agoniado, né, para ir embora. Eu fiz esse júri com outro advogado, o advogado era o titular do processo, né? Esse advogado, ele falou 20 minutos, era o primeiro júri dele, ele não dormiu, né? Do dia para o outro, estava em estado de júri completo, como diz Evandro Luiz e Silva, e eu fui falar, aí, quando eu me levantei para falar, depois do advogado, o promotor disse, doutor, o senhor vai falar ainda? O seu colega falou aí 15 minutos, o senhor vai falar ainda? Eu disse, doutor, com todo respeito que nós temos, mas o importante é que a gente possa fazer o nosso trabalho com decência e com paciência, doutor. Se o senhor estiver apressado, fica à vontade. A defesa não tem pressa. Quem pode ser preso é aquela criatura que está ali, ó. Não, vou pedir absolvição, doutor, com todo respeito. E eu falei mais 15 minutos. Então, foi uma lição, Alisson Batista, que a gente não pode, nunca, mesmo o promotor pedindo absolvição, devemos o quê? Falar. É claro que a gente não vai esgotar, não vai para trás, porque ele não vai para a réplica. Mas assim, é importante que você, como você bem falou, não baixar a guarda e tornar-se o quê? Ativo. Agora, um fato também que a gente observa também no júri, doutor, é a questão da problemática da prova testemunhal. Tem muitas testemunhas, levar ou não levar. Eu não vejo, é algo que me incomoda a questão da prova testemunhal, da complexidade. Porque muitas vezes a testemunha vai no nosso escritório, faz um discurso perfeito de acordo com a situação processual, mas quando chega na frente do promotor e do juiz, gagueja, não sabe mais o que fala, fica se tremendo, transmite um nervosismo tão grande que a gente fica até com vergonha daquela situação. Né? Tudo isso é muito complexo para o advogado, porque o advogado está sendo avaliado o tempo todo. O advogado está sempre na vitrine ali, numa situação complexa. E muitas vezes no plenário a gente sabe a dificuldade da questão da testemunha. Testemunha, como já falava, né, é a prostituta das provas e tal. Mas o fato, doutor, o senhor leva testemunhas para o júri? Como é a sua visão desse fato? Neto, é o seguinte, a gente tem que ter em mente que a testemunha não vai responder, quando a testemunha arrolada pela defesa, não vai responder só a pergunta da defesa. Vai estar lá o promotor de justiça muito bem preparado para fazer perguntas. Vai estar o juiz de direito, se quiser, pode complementar, fazendo algum tipo de pergunta. O próprio jurado pode fazer alguma pergunta, se quiser, por meio do juiz, presidente. É o seguinte, eu praticamente só levo testemunha para plenário se for realmente uma testemunha muito boa, uma testemunha excepcional, assim, por exemplo, no caso em que nós trabalhamos do feminicídio ano passado, que foram 2 júris, 2 absolvições. Uma das testemunhas era um agente penitenciário. Esse agente penitenciário, quando a gente conversava com ele, quando a gente ia visitar o nosso constituinte que respondeu o processo preso, ele dizia, doutor Aço, doutor Neto, esse cara é uma pessoa maravilhosa. Foi realmente um acidente que aconteceu na vida dele, alguma coisa, um desespero. E aí surgiu o Tino. Eu não sei nem se foi eu, se foi você, ou se foi ele que se dispôs para ir para plenário. Mas a gente teve essa ideia de perguntar a ele, seguinte, se a gente ia rolar como testemunha, tu vai dizer isso aqui lá em plenário? E ele diz, doutores que estavam nós, eu vou sim. Aí essa testemunha do agente penitenciário era excelente.
É uma testemunha que tinha que levar, porque a gente mostrou para o Conselho de Sentença que um próprio agente do Estado se predispôs a ir em plenário prestar um depoimento a favor do réu. E evidentemente que olha, o advogado tem que ter todo o cuidado ao instruir a testemunha, porque a testemunha, você não pode induzir a testemunha a mentir, evidentemente, porque senão você vai estar cometendo um crime. Isso. Eu sempre pergunto à testemunha, ó, o que é que você sabe do fato? Sei disso, disso e disso. Se for uma testemunha que vai ser bom para a defesa, converge com a tese de defesa, eu levo para a instrução. E hoje, a maioria das audiências de instrução na primeira fase do rito do júri são gravadas. E assim, se a gravação já ficou muito boa, eu termino não levando para plenário essa testemunha e exploro essa gravação. Agora, evidentemente, que não existe julgamento de júri não é igual matemática, assim como direito. Todo julgamento é um universo diferente. Assim, teve processo que a gente trabalhou juntos, inclusive, que a gente levou testemunha que prestou depoimento em plenário, na instrução da primeira fase e foi para plenário. Agora, pela minha experiência, eu acredito que, na maior parte das vezes, vai ser prejudicial a defesa levar uma testemunha que vá titubear, que vá gaguejar, que vá dizer que não sabe mais, que vá dizer que não se lembra, que o que disse, porque a testemunha pode cair em contradição no que ela falou na primeira fase. E outra coisa, não é nem má fé, muitas vezes. Na maioria das vezes é uma testemunha que não está... É uma pessoa leiga, uma pessoa humilde, que nunca foi a julgamento, aí fica lá com o microfone na frente de um juiz de direito, um promotor de justiça, advogado, 7 pessoas do povo e uma plateia assistindo o julgamento. A pessoa, muitas vezes, treme na base. A gente que é experiente, quando a gente chega na tribuna, lá naquele momento, a gente sente que é normal, é natural, o promotor sente, até o juiz sente. Quanto mais uma pessoa do povo, somos humanos. Então, assim, pela minha experiência, eu acredito que só leve testemunha para plenário se for uma testemunha excepcional que você sabe que não vai titubear e que não vai realmente mudar a versão ou que não tem nem problema de saúde para não dar um branco nela. Uma testemunha boa, aí leva. Mas na maior parte das vezes eu prefiro não levar testemunha para plenário. Me lembrei agora de um caso, você falou questão de saúde, e nós levamos uma testemunha que era proprietária de uma oficina, em que nessa oficina ele atendeu o meu cliente acusado de ter tirado a vida de uma pessoa numa cidade próxima aqui em Guarabira, uma cidade limítrofe. E ele deu uma nota de serviço, que atendeu o fulano de tal, trocou tração, a moto passou o dia todo lá. E nós provamos através daquela nota que ele não estava nem dia e hora naquele local do crime. Levamos para o plenário e o promotor se levantou do local que ele estava e foi para o lado da testemunha. Veja que é a posição já de intimidação. E disse, o senhor atendeu o fulaninho de tal. Atendi. Aí começou a levantar o tom da voz. Disse, mas o senhor atendeu quantas pessoas naquele dia? Por que só se lembra dele? E ele ficou se tremendo, senhor. Foi a questão, disse, doutora, questão de ordem. O Ministério Público está constrangendo a testemunha, está intimidando a testemunha, e isso pode provocar até uma reação em sua saúde, que ele é hipertenso. Foi aí que um promotor viu o excesso dele, né? A juiz olhou para ele assim, fez assim com o braço, né? E ele, não, tudo bem. Eu disse, não, doutor, se ele insistir dessa forma, a gente pode até chamar aí uma ambulância, porque esse senhor vai desmaiar. Ele ficou se tremendo, Alisson. Um senhor de idade, 70 e poucos anos, sendo constrangido. Então, assim, ele tentou trazer um constrangimento para aquele senhor, como se fosse ele estivesse mentindo ali. Um senhor de 70 e poucos anos de idade, doente, ia para frente de um juiz, de um promotor, de um júri, mentir. É um absurdo. Tanto é que, quando acabou o júri, o réu foi absolvido, ele pediu desculpas. Né, pelo gesto dele, e a gente tem que ficar antenado a isso. Muito cuidado com a prova testemunhal. Algo que a gente observa também, que eu vejo que muitos advogados já levam para o plenário, é filmar o júri, Alisson. Essa prática de filmar o júri, para que muitas vezes você guarda até no seu arquivo pessoal, né? Muitas vezes para alguma questão tal.
para o seu escritório, e eu observo que muitas vezes o senhor já sentiu dificuldade, alguma coisa que ocorreu no júri não foi salvo, precisou alguma coisa na sua vida, porque eu sofri isso recentemente, em que a mídia do júri apagou-se. Houve um problema com um promotor no júri e entramos com um procedimento ético, né, na corregedoria. A corregedoria do Ministério Público solicitou a mídia do júri e a mídia foi embora. Misteriosamente a mídia não está. Tanto é que eu fui ao cartório pegar a mídia, cadê em branco? Então não salvou, ou o arquivo sumiu, deu uma pane no sistema. E agora? Por isso que é importante a gente o quê? Sempre fazer um júri acompanhado. Nunca faça o júri só. Nunca faça o júri só. Nunca, nunca na sua vida. Porque lhe dá segurança você estar ao lado de uma pessoa, lhe dá força, né? E lhe encoraja, porque júri, meu amigo, júri é tensão total. Então, essa questão da gravação do júri eu acho um tema bastante interessante. O que é que o senhor acha dessa questão? Imprescindível. Até porque hoje a facilidade para gravar pegou o celular, coloca na tomada e sai gravando. Não precisa nem ser com imagem. Apenas o áudio do júri já é muito importante. Até porque, inclusive, eu dei uma olhada numa matéria que eu li, que teve um tribunal de justiça que anulou um júri por excesso de aparte do promotor. Foi tão absurdo, tão esdrúxulo, que o advogado estava lá falando e o promotor aparteando, totalmente contrário ao que diz a lei, que os apartes devem... O juiz de direito também, apesar de ter sido alertado pelo defensor, fez vista grossa, porque infelizmente às vezes a gente se depara com juízes que têm uma paixão absurda pelo Ministério Público e pela acusação. É praticamente a dobradinha, infelizmente. E foi um caso extremamente interessante, é um precedente excepcional, que esse júri foi anulado por conta dos excessos de apartes do Ministério Público, que impediram a sequência da fala do advogado e, consequentemente, quebrava o raciocínio do patrono. Muito bom. O réu foi condenado e foi nulo. Agora, evidentemente, a importância também de que é importante o advogado saber o seguinte: se gravar, não é suficiente apenas o gravamento. Se ocorrer alguma nulidade, pede para constar em ata. Porque mesmo que esteja lá na gravação, mas se não constar em ata, infelizmente, a gente apresenta um recurso para o tribunal e muitas vezes não é acolhido, justamente porque não estava em ata. Precluiu o direito de se manifestar. E a gente observa o que é gravado no júri são os depoimentos testemunhais e interrogatório. Depois do interrogatório, para-se de gravar. E a discussão com o promotor no júri, que gerou um processo, né, administrativo, ético, disciplinar contra o promotor, ocorreu no momento dos debates. Então, isso daí é impossível a gente... E por quê? Como não estava... Porque pediram a mídia? Porque o órgão que estava investigando queria a mídia, mas eu disse que a ata é o documento que prescinde de qualquer tipo de situação. A ata é todo um instrumento legal do júri, é o resumo do julgamento oficial do julgamento. Então, exatamente. A ata é um instrumento imprescindível. Então, essa questão é muito importante e que a gente também não pode perder o norte dessa questão de nulidade em questão de gravação, mas outra coisa que envolve essa temática é a questão, doutor, de comunicabilidade de jurados. A incomunicabilidade é fato. O jurado não pode perguntar ao outro, e aí, tu vai se condenar ou absolver? Não é júri norte-americano aqui, que existe um influenciador ali, se fecham e começam a debater. Aqui, o júri no Brasil, eles são o quê? Livres no seu silêncio. A sua íntima convicção de proferir o seu voto, vai consultar o seu coração, vou votar com a defesa ou com a acusação. Eu já participei, já assisti, melhor dizendo, um júri, doutor Alisson, que o Ministério Público, ele, na sua parte inicial, seus 30 minutos, ele olhou para o conselho de sentença e disse: senhores jurados, a defesa daqui a pouco vai dizer que aquele sujeito que está sentado no banco dos réus não praticou nada. É um santo. Então ele praticou o quê, senhores jurados? Uma jurada, Alisson, disse crime. Eita! Uma
Aí jurada, pronto. no meio do julgamento, Acabou. veja a situação, disse crime. A juíza se levantou e disse, olha, primeiramente, a senhora não pode falar, a senhora está criando uma mácula no julgamento. O advogado constou em ata isso, doutor. Então, veja, esse júri era para ser dissolvido. Totalmente. A juíza... Absurdo, absurdo. Continuou, né, foi constado em ata, a juíza utilizou seu poder de polícia, falou em 5 minutos com ela, mas não tinha mais clima. Porque, na medida em que ela falou que foi crime que ele praticou, contaminou os jurados. Isso Totalmente. aí maculou o julgamento, o conselho de sentença deveria ser dissolvido, o júri deveria ser, né, anulado por completo naquele momento. Então, isso é muito perigoso. E também já participei de júris em que jurados, né, começam a chorar de tal maneira, principalmente no caso que participamos, em que era próximo ao Dia das Mães. E foi feita uma pergunta à mãe da vítima e a jurada começou, né, a sofrer a emocionalidade da mãe e chorava copiosamente. Então veja que nesse caso nós atuamos como assistente de acusação e a pergunta que eu fiz, né, a mãe começou a chorar e a jurada a chorar copiosamente. A defesa do outro lado impugnou, disse não, tem que ser anulado. A juíza perguntou na hora à jurada, a senhora tem condições de julgar com imparcialidade? Tem, doutora. Inclusive a jurada disse, porque me emocionei, porque me lembrei do Dia das Mães que está próximo. Entendeu? Mas eu tenho condições de julgar. Mas é algo muito delicado. Comunicabilidade e incomunicabilidade, doutor. O que fazer nessa situação? Neto, esse tema mexe muito comigo, porque eu confesso a você que o júri mais espetacular da minha vida, a vitória mais espetacular da minha vida em julgamento de júri, eu ainda acho que não foi aquela do feminicídio, que no dia do julgamento era aniversário da promulgação da Lei Maria da Penha, que tinha 6 juradas mulheres, só um homem, e mesmo assim, segundo o júri, a gente conseguiu absolver, eu e vocês. Eu ainda tenho um julgamento que eu ainda acho que foi a vitória da minha vida, ali foi o meu batismo de sangue no tribunal do júri. Logo que eu estou ansioso. Fazendo João Pessoa mais uma vez, com marca de João Pessoa, fui para lá e era um caso que tinha uma certa dificuldade e o promotor de justiça tinha sido excepcional. Promotor de justiça brilhante, uma oratória maravilhosa e tava prática, era quase perceptível que o Conselho de Sentença recebeu com bastante entusiasmo a tese acusatória, o pedido de condenação do meu cliente por homicídio qualificado. E eu confesso a você que foi um dos primeiros júris que eu fiz, e já faz alguns anos. E aí, eu estava sozinho, e eu comecei a ficar preocupado, de caramba, esse promotor está arrebentando, eu vou ter que plantar alguma nulidade, vai ter que ter alguma nulidade nesse julgamento. Evidentemente que o advogado ele não planta nulidade de forma dolosa, de forma inescrupulosa, não. Mas eu estava atento, porque se ocorresse algum fato, eu iria arguir a nulidade do julgamento por conta de tal fato. Isso. E aí, Neto, o promotor de justiça falou, foi um júri que foi na comarca de João Pessoa, mas começou mais cedo, que geralmente começa 2 da tarde, começou de meio-dia, foi algo assim, começou bem cedo. Teve uma pausa para o lanche dos jurados, agora corrigindo, começou realmente às 2 horas, mas teve uma pausa para o lanche dos jurados. E no lanche dos jurados, eles se reuniram, evidentemente, tinha uma oficial de justiça, e eu lá preocupado, maquinando, já pensando quando vai começar a minha exposição. E, Neto, a juíza pediu para todo mundo voltar, o pessoal do Conselho de Sentença se assentou, e aí a juíza, com a célebre frase, né, a defesa tinha a palavra. E aí eu começo a cumprimentar a juíza. Quando eu começo a cumprimentar a juíza, eu vejo que 2 jurados
estavam conversando, trocando cochichou. Dois jurados. Neto, naquele momento eu digo, é aqui agora. Eu disse, excelência, pela ordem, eu agora estou vendo aqui que dois jurados do Conselho de Sentença acabaram de quebrar a incomunicabilidade entre eles, então esse julgamento é nulo. E assim, na minha inocência, no início, ao invés de eu chegar para juiz e falar cochichando, não, eu fiz logo o estardalhaço. É nulo Você e tal. Você expôs o jurado, né? Completamente. Meu amigo, a juíza chamou o oficial de justiça. A oficial de justiça começou. A juíza perguntou ao oficial de justiça se viu os jurados conversando. A oficial de justiça disse que não. Eu disse que sim, que a oficial de justiça estava mentindo. A oficial de justiça começou a chorar. As duas juradas, era uma jurada e um jurado, começaram a olhar para mim já com cara é meio que espanto, meio que ódio. E aí, meu amigo, eu digo é nulo, esse João anular tudo, e a juíza a juíza me perguntou se eu tinha escutado o que a jurada estava conversando um com o outro. Claro, excelência, claro que não. Eu só vi agora, eu não tenho o ouvido biônico para saber o que é que eles falaram, mas que eles quebraram a incomunicabilidade, quebraram. Neto, um absurdo. A juíza perguntou ao promotor o que é que ele achava da minha arguição, e o promotor, evidentemente, disse, não, doutor, não tem nulidade alguma. Nulidade alguma, não tem. Pedi para constar em ata, e aí a juíza disse, doutor, olha, não vou anular esse julgamento. Disse, eu cheguei a cogitar abandonar o plenário, e aí quando eu disse, doutor, eu vou abandonar o plenário, a juíza diz, se abandonar o plenário eu vou multar. Aí eu pensei na multa de 10 a 100 salários mínimos. Aí eu disse, caramba, eu vou ter que fazer esse júri. Tava começando, e aí já tava na bomba. Tá aí Leandro, que não me deixa mentir, o colega que me acompanhou. E aí eu fui fazer esse júri. Neto, eu tenho certeza de que quando a lei prevê, eu estou até com o Código de Processo Penal aberto para não errar, é o artigo 466, e o parágrafo diz o seguinte, o juiz advertirá os jurados, uma vez sorteados, que não poderão se comunicar entre si, e nem com outrem. Neto, alguma parcela da doutrina, e até na prática mesmo, não, mas o que não pode conversar é sobre o processo. Isso. Mas sobre amenidade, sobre futebol, sobre religião, pode. No meu sentir, não pode. No meu entender, não pode. A lei é muito clara quando diz, primeiro, a Constituição assegura, uma das garantias é a soberania dos veredictos. Doutor, estou preocupado. Diga. Falta menos de 2 minutos para encerrar a live. Essa história sua é fantástica. Essa história merece constar num livro, porque eu quero que o senhor tenta aí, doutor, resumir isso aí, porque tem outros temas que iríamos trabalhar, a questão de quê? Do silêncio do réu, a questão do abandono do plenário, a questão do júri virtual, né? Casos polêmicos que nós participamos juntos, mas eu queria que o senhor aí, só falta aí 1 minuto e 30 segundos, doutor, mas eu queria que o senhor aí já falasse da sua impressão desse momento que nós dividimos aí durante 1 hora, para que nós podemos nos despedir das pessoas. Pronto, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para terminar essa história desse jogo, vamos fazer uma nova live. Você concorda comigo em fazer uma nova live? Vai depender da paciência dos nossos queridos ouvintes aí, mas essa história aí eu quero saber pessoalmente, doutor, porque ela é de uma delicadeza e de uma importância para nós aprender. Não é? Ora, como que você pede nulidade no julgamento, se indispõe com o jurado, mas eu quero saber o resultado desse júri. Comecei com 2 votos. Eu vou deixar para a próxima live, que a gente faz no outro dia. Você vai dizer o dia. Certo. Mas assim, eu quero... É realmente algo delicado e importante, que é prática. É prática para o colega advogado. Doutor. Neto, muito obrigado pelo convite. Você é um advogado maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, fantástica. Estou muito feliz, lisonjeado. Me sinto honrado com o seu convite. Você é uma pessoa sensacional. Vamos conversar mais sobre júri aí. Vamos tirar um dia para conversar sobre júri, porque não deu. 1 hora só é muito pouco. Eu que agradeço, doutor Alisson, viu? Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, essa conversa, esse bate-papo. Um cheiro para todos e até outra oportunidade. Valeu! Um abraço a todos.